Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando, o nosso terceiro dia de conteúdo da Carta de Paulo aos Romanos. Estamos ainda no capítulo 1 e hoje nós vamos finalizar aí o capítulo 1. Vamos estar falando aí do versículo de número 18 até o versículo de número 32, onde Paulo começa a falar ali um pouco mais da ira de Deus, da justiça de Deus, Ele começa a dar introdução ao que ele realmente queria tratar com aquela igreja, com aquele povo, E te convido a sentar no seu sofá, a focar na aula, deitar na sua cama, pegar papéis, pegar a Bíblia e prestar com muita atenção nos detalhes que Paulo fala aqui, nos detalhes que nós vamos estar passando aqui para vocês, porque é uma aula que nos ensina bastante e essa aula de hoje vai ser bem, assim, reflexiva, Acredito que Deus vai falar muito com a gente e que nós vamos aí, como eu posso dizer, aplicar, algumas coisas em nossas vidas. Vamos lá então, capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 18, nós vamos ler o texto inteiro, depois nós voltamos e vamos versículo a versículo, pegando todos os detalhes aí que Paulo falou ali na carta, tá bom? Então, versículo 18 do capítulo 1, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Estou lendo aqui na versão da NVI, tá bom? Se tiver uma NVI, seria legal para você acompanhar e ter o mesmo entendimento aqui. Porque, versículo 21, tá? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor à família, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte,
não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pesado, né? Paulo está falando aqui da humanidade, tá? Nós vamos ver aqui ao longo da carta de Paulo que ele vai construindo, né? Assim como eu já falei aqui nas aulas anteriores, ele vai construindo uma ideia, ele vai construindo uma tese para que ele possa chegar no ponto, no ápice, no ponto X que ele quer tratar ali com a igreja de Roma. Mas, quando nós falamos da igreja de Roma, nós estamos falando da igreja universal, nós estamos falando dos gentios, nós estamos falando de nós, certo? Então, Paulo aqui nesse texto, do versículo 18 até o versículo 32, ele está falando da humanidade. Quando ele fala homem, ali, a gente está falando da humanidade, tá? Não estamos falando apenas de um povo, não estamos falando apenas de uma pessoa, apenas de um gênero, estamos falando da humanidade, tá bom? Então vamos lá, a partir do versículo 18, se aprofundar naquilo que nós nos propomos a fazer aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Paulo começa falando que a ira de Deus ela é revelada. Ela é revelada de onde? Ela é revelada do céu. Na aula passada, nós falamos, no versículo de número 17, que a justiça de Deus, ela também é revelada. E aí nós continuamos aqui, por isso que ele começa com a palavra portanto, né? Entretanto, portanto, todavia, isso quer dizer que antes alguma coisa estava ali sendo falada já. Então ele fala que a justiça de Deus é revelada. Porém, a ira de Deus também é revelada do céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então vamos lá, a ira de Deus ela é revelada. E ela é revelada contra o quê? Contra a impiedade e injustiça. Contra a impiedade e injustiça de quem? Dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Então, se a justiça de Deus é revelada, né? Que nós lemos na última aula, e se você não acompanhou, peço que você volte, né, às aulas de número 1 e número 2, que são aulas importantíssimas para você entender o que Paulo está falando aqui, tá bom? Não tenha medo vou sair daqui e vou perder o conteúdo. Não, você vai perder o conteúdo se você não acompanhar as outras aulas. Então, a justiça de Deus ela é revelada. Só que a ira de Deus ela é revelada também do céu. Contra o quê? Contra a injustiça. Então, se a justiça de Deus é revelada, a ira de Deus ela também é revelada. Contra a injustiça e contra a impiedade. Pela impiedade e injustiça, escondem a verdade. Então, que verdade que é essa que Paulo está falando? É a verdade de Deus. A palavra de Deus. As leis, né? Ele está falando aqui de pessoas que escondem a verdade de outras pessoas. Ou seja, a humanidade, num ato de perversidade, num ato de impiedade, num ato de injustiça, eles escondem, através das suas atitudes, a verdade de outras pessoas. Da mesma maneira como a justiça de Deus significa todas as situações em que o homem está em uma relação correta com Deus, ou seja, a justiça de Deus ela significa isso. Em todas as situações em que o homem está em uma relação correta com Deus, isso é o que? A justiça de Deus. Também a ira de Deus significa a condição do homem quando ele se afastou do Criador. Deu para entender aí? A condição do homem de quando ele se afastou do Criador, isso significa a ira de Deus. E por que a ira de Deus ela se revela quando o homem se afasta do Criador? Porque o que afasta o homem de Deus? Lá em Isaías nós vamos ler que o que afasta o homem de Deus é o pecado, porque o pecado faz separação entre o homem e a Deus. Então, quando nós estamos falando aqui que o homem se afastou do Criador, nós estamos falando que o homem pecando, ou seja, cometendo atos, cometendo pecados, ele se afastou do Criador. E o que revela a ira de Deus? É qualquer tipo de pecado que revela a ira de Deus nesse afastamento do Criador? Não, Paulo é bem claro e ele fala que a impiedade e a injustiça dos homens que escondem a verdade, que suprimem a verdade
a injustiça, ela acende, ela revela a ira de Deus. É muito interessante isso, né? Se de uma forma a justiça de Deus ela vem sobre aqueles que reconhecem o Evangelho de Deus, porque nós construímos essa ideia, lembra? Se a justiça de Deus ela vem sobre eles, sobre essas pessoas que vivem o Evangelho, que vivem uma vida diante de Deus, que vivem uma vida reta, são justos, da mesma forma a ira de Deus se revela àqueles que praticam injustiça e que praticam impiedade através dos seus pecados. Deu para entender? Então vamos ler aqui. Todos os homens têm a verdade dentro de si. Porém, pela sua injustiça e impiedade, eles impedem que ela atinja o seu objetivo. Logo, todo pecado é uma resistência deliberada, ou seja, de propósito, é feita de ato pensado. Toda resistência deliberada, ou seja, feita de propósito a Deus, é um ato de injustiça e é pecado. Olha que interessante o que ele fala aqui. Todos os homens têm a verdade dentro de si. O que o autor aqui do comentário bíblico que nós estamos pautando, o comentário Beacon, tá? Se você quiser, você pode até acompanhar se tiver esse comentário. Ele diz aqui o seguinte, que todos os homens têm a verdade dentro de si. Que tipo de verdade é essa? É a verdade moral. Quando nós nascemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado dentro da lei moral. Porque existe a lei mosaica, certo? Existe a lei que nós temos que cumprir, que são as leis ali que Jesus fala: ama o seu Deus acima de todas as coisas, não farás imagens, né? Ama o seu próximo como a ti mesmo. Jesus fala isso, né? Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que Jesus deixa ali para nós. Então tem essa lei, mas também tem a lei moral, que é a lei que fala para nós, dentro da sociedade em que nós estamos, o que é certo, o que é errado. Então é isso que ele está querendo dizer, que todos os homens têm a verdade dentro de si. Todos os homens sabem o que é certo e sabem o que é errado. Você não precisa fazer um curso para saber que assassinar alguém é errado. Você não precisa fazer um curso no Senai para saber que roubar é errado. Você não precisa fazer um curso no Senai para saber que adulterar, trair, matar, assassinar, agredir alguém é errado. Por quê? Porque isso é uma lei moral. É uma lei que está dentro de nós desde quando nós nascemos e nós vamos crescendo na sociedade X, Y ou Z e pautado, né? E dentro daquela sociedade nós vamos criando e vamos se enquadrando dentro dessa lei moral. Então é isso que ele está querendo dizer. Todos os homens têm a verdade dentro de si. Todos os homens têm essa lei moral dentro de si. Porém, pela sua injustiça e impiedade, eles impedem que ela atinja o seu objetivo. Logo, todo pecado é uma resistência deliberada contra a Deus. E aí, o significado da palavra deliberado, que foi feito de propósito ou com uma certa intenção. Tá acompanhando? Certinho? Deixa no comentário aqui, tá bom? Fiquem à vontade para comentar. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma observação, comente aqui embaixo, que na próxima aula a gente vai comentar o seu comentário. Então, abrindo essa vertente da ira de Deus sobre os pecadores, Paulo está preparando o terreno para a declaração da justiça de Deus. Lembra no versículo 17, ele fala que a justiça de Deus é revelada. Mas assim como a justiça de Deus é revelada, existe também a ira de Deus. E a justiça de Deus, que nós vamos falar ali no capítulo 3, com mais propriedade, vamos deixar para falar lá, né? Mas a justiça de Deus está sendo preparada, essa tese está sendo preparada por Paulo, tá? Mas para falar da justiça de Deus, nós precisamos também falar da ira de Deus. E aí no versículo 19, versículo 20, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e a sua
natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha que interessante, a primeira coisa que Paulo fala é manifesto entre eles. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles quem? Entre os homens. O que nós conhecemos de Deus, quando nós falamos manifesto, a gente pode falar revelado, tá bom? Então, o que nós conhecemos de Deus é revelado em nós, ou seja, entre nós. E o que isso significa? Significa que toda revelação de Deus precisa passar pela consciência humana. Ou seja, pois o que de Deus se pode conhecer, o que nós conhecemos de Deus, foi revelado pelo próprio Deus para nós. Porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus lhes revelou, Deus nos revelou. Pô, Lucas, que legal, mas como que Deus revelou isso? Né? Como que Deus revelou aos homens? E aí ele fala ali, pois desde a criação do mundo, versículo 20, tá? Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha que interessante, tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpas. Mas mesmo assim negam a verdade. Que verdade? Às vezes o ateu, vamos usar aqui o ateu como exemplo, o ateu fala que Deus não existe. Certo? O ateu fala que ele não acredita em Deus. E aí olha aqui que Deus fala. Vamos usar esse exemplo do ateu aqui. Pois o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus ele manifestou, Deus ele revelou. Então o ateu pode falar, não, Deus não existe, porque ele nunca se revelou para mim, ele nunca se fez, eu nunca tive um contato com Deus, nunca vi Deus em sua forma física, ou nunca ouvi Deus. E olha aqui que Deus fala, como que, igual eu falei para você, né, como que é manifesto. Desde a criação do mundo, os atributos de Deus invisíveis e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, através do quê? Sendo compreendido por meio das coisas criadas. Sendo compreendido de tais formas que os homens são indesculpáveis. Então, quando nós olhamos, quer enxergar Deus, é só a gente olhar para a criação. Por isso que nós não temos desculpa. Ah, mas a criação não é uma tese, não é uma lei, não é provado cientificamente. Olha que interessante, olha o que Paulo está dizendo. Você olhar para o mundo, você vai ver Deus na criação. Você olhar para a natureza, você vai ver Deus na criação. Ah, mas o mundo foi criado através do Big Bang, teve lá a grande explosão, e aí os átomos se reuniram e foram criando as coisas e foi evoluindo, né? Aí tem a teoria da evolução também, mas se tem a teoria da evolução, a evolução a partir de algo. Se tem a teoria do Big Bang, a explosão a partir de algo. Então quem foi que criou esse algo? Ah, porque a explosão foi causada pelo átomo X, Y, Z. Mas e esse átomo? Quem foi que criou esse átomo? Não estou falando que o mundo foi criado a partir disso, mas se a gente for até o início das teses e das ideologias e das teorias que existem, sempre vai partir de um ponto. Aí eu pergunto para você, quem foi que criou esse ponto de partida? Por isso que nós não temos desculpa. Por isso que Paulo fala ali que, de certa forma, tais homens não são indesculpáveis. Nós não temos desculpas, mas mesmo assim a humanidade nega a verdade, nega que Deus existe. Por isso, a ira de Deus se manifesta. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. E os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 21 e versículo 22 nós lemos aqui. Primeiro ponto. Aqui ele está falando de pessoas que
tiveram um contato com Deus, que conheceram a Deus. Nós, igreja, seres humanos, humanidade, que teve um contato com Deus, ou que de alguma forma viu Deus agir na vida de alguém muito próximo a nós, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Então o que Paulo está falando aqui? Que o que se espera é que nós devemos reconhecer que Deus é o Criador e dar graças por isso. Quando você olha para a natureza, você fica ali deslumbrado. Esse ano eu estive no Chile e a gente olha a cordilheira dos Andes. A gente vê aquelas paisagens e a gente fala, cara, é impossível isso daqui não ter sido moldado pela mão de Deus. É impossível essa paisagem, aquelas cataratas, né, de Foz do Iguaçu, as cataratas lá dos Estados Unidos, de Niágara, né, Niágara, não sei como se pronuncia, mas vocês obviamente estão buscando aí a imagem na sua cabeça. É impossível, o Grand Canyon, é impossível aquilo não ter sido moldado pelas mãos de Deus. E se nós cremos, e se nós acreditamos, e se nós temos contato com Deus, por que nós não glorificamos a Deus e nem rendemos graças a Deus? É isso que Paulo está falando. A humanidade, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Muito menos, nem lhe renderam graças. Porque é isso que se espera dessas pessoas que tiveram contato com Deus. O que se esperam é reconhecer que Deus é o Criador do universo. O que se espera é dar graça. Deus, obrigado. Obrigado porque eu posso dormir. Obrigado porque eu tenho uma noite de sono enquanto muitos não podem. Enquanto muitos têm insônia. Às vezes aquela pessoa que tem insônia, que está 3, 4, 5 meses sem dormir, ela queria ter um motivo de dar graças por dormir e não tem. E você que dorme todo dia o sono do justo, você que dorme igual uma pedra, fecha o olho, acorda só no outro dia, você não dá graças a Deus por causa disso. É isso que Paulo está falando aqui. Vocês não glorificam Deus como Criador. Você não agradece a Deus. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Quando tiramos Deus do centro de nossos pensamentos, quando nós tiramos Deus do centro de nossa vida, quando nós não reconhecemos que Deus é o centro, quando nós não reconhecemos que Deus é o Criador, quando nós não reconhecemos que Deus é Deus, os nossos pensamentos automaticamente começam a ser pensamentos carnais. Porque Deus não está no centro da nossa vida. E se Deus não está no centro da nossa vida, as nossas atitudes, os nossos pensamentos não vão ser pensamentos que Deus quer, e sim os pensamentos da humanidade caída, da humanidade corruptível. Ou seja, pensamentos carnais. E por ser carnais, são pensamentos fúteis, pensamentos que não levam a lugar nenhum. E olha o que Paulo diz no versículo 21, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e mais ainda, olha o que ele diz, além dos pensamentos se tornar fúteis, além dos seus pensamentos ser carnais, e não te levar a lugar nenhum, porque você não tem Deus no centro da sua vida, o seu coração insensato se obscureceu. Coração de pedra, coração duro, um coração que não tem compaixão. Olha como uma simples coisa, o simples fato de você não reconhecer a Deus, você esconder a verdade, você negar a verdade, o simples fato de você não dar graças a Deus, olha o que gera na sua vida. Pensamentos fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Vamos continuar? Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ideologias, teses, discussões irrelevantes. Pessoas que fazem de tudo
para provar que homem com homem vai dar certo. Ideologias. Pessoas que fazem de tudo para provar que mulher com mulher vai dar certo. Mas é provado cientificamente que homem com homem não gera filho. Que mulher com mulher não gera filho. Ideologias. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Fazem de tudo para colocar de goela abaixo as suas ideologias, as coisas que vocês que eles acreditam. Discussões irrelevantes, simplesmente para provar que a pessoa tem razão. Olha um tanto de coisa que Paulo está falando aqui, que a injustiça e a impiedade gera. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Já não somos mais a semelhança de Deus, mas Deus é que é a nossa semelhança. Quando Deus vai criar Adão, vai criar o homem, e aí ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, né? Isso é um outro estudo, nós não vamos nos aprofundar aqui, não vamos nos prender aqui, mas é um diálogo ali. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E olha o que Paulo fala aqui no versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal, ou seja, um Deus que não morre, um Deus que é eterno, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, ou seja, o homem que morre, o homem que é corruptível, o homem que é pecador. Então eles trocam a glória de Deus, eles tiram a glória de Deus e colocam ali a imagem feita segundo a semelhança do homem mortal. Por isso que eu coloquei ali, já não somos mais a semelhança de Deus, não somos mais feitos à semelhança de Deus. Só que Deus é que é a nossa semelhança. É Deus que se enquadra no nosso modo de ver. É Deus que entende a nossa opinião. E aí ele continua, bem como o de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que ele está querendo dizer ali? Reduzem Deus a duas pernas. Pássaros têm duas pernas, duas patas. Depois a quatro patas. Ou seja, quantos não criaram a imagem de Deus, não ergueram deuses, né? Com nome de aves, com espécie de aves. Depois a quatro patas. Até hoje nós vemos religiões que tem a vaca como um deus, tem um elefante como um deus. E finalmente répteis fazem Deus se rastejar sobre o ventre. Não que fazem Deus, mas querem colocar Deus nessa posição, comparando Deus a répteis. E se dizem sábios. É isso que Paulo está falando ali no versículo 22. Vamos voltar ali? Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Isso não é sabedoria. Isso é loucura. Tentar encaixar Deus em uma caixinha. Tentar colocar Deus em uma caixa. Tentar fazer com que Deus seja a nossa imagem. E não que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, mas que Deus seja a nossa imagem. Isso é loucura. Quem é louco de fazer isso? Esse tipo de pessoa que Paulo está falando aqui. Pessoas que negam a verdade. Pessoas que são... que praticam impiedade. Pessoas que praticam a injustiça. Essas coisas acontecem. E essas coisas vêm dessas pessoas. 24. Por isso, por causa de tudo isso, olha que interessante. Por causa de tudo isso, por conta de todas essas coisas que nós lemos do versículo 18 até o versículo 23, por conta de todas essas coisas que nós estamos falando nessa aula até esse momento, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si.
Agora Paulo começa a descrever as consequências morais de todos esses atos do homem em relação a Deus. Porque os homens tomam atitudes de impiedade, a humanidade, né? Atitudes de injustiça. Só que isso tem uma consequência. E quais são as consequências? Consequências morais que todos esses atos do homem fizeram em relação a Deus vão vir agora à tona. E qual que é a primeira consequência, então? Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Como se rebelaram contra Deus, Deus os entregou aos seus próprios pensamentos, desejos e vontades. Para quê? Para a degradação dos seus corpos entre si. Impureza sexual. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então Deus entrega, esse é o primeiro tipo de entrega. Nós vamos falar de três tipos de entrega, tá? Que Deus entrega a essas pessoas. Deus fala assim, então vocês querem viver assim? Então vivem. Vocês são livres. Viva a vida de vocês como vocês acham que devem viver, nos seus pensamentos. Vive a vida de vocês como vocês acham, como vocês acreditam. É isso que vocês querem? Então toma, viva. E aí Deus entrega essas pessoas. Que tipo de pessoas? As pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 24. Então as pessoas passaram a negar a verdade e acreditar na mentira. Nos dias de hoje, qual que é o nome disso? Apostasia. Pessoas que tiveram contato direto com Deus. Nós estamos falando de falamos já aqui de dois tipos de pessoas. Ateus, certo? Pessoas que não acreditam em Deus, que nunca tiveram contato com Deus, que não têm motivos para acreditar em Deus, mas na verdade eles têm motivos porque eles são indesculpáveis. Porque é só você olhar para a natureza que você começa a enxergar Deus. Mas nós falamos também de outro tipo de pessoa, pessoas que tiveram contato direto com Deus, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que subiram no altar, pessoas que fizeram parte de ministérios de louvor, ministério de dança, ministério de teatro. Tiveram contato com a verdade, por muito tempo acreditaram na verdade e passaram a negar a verdade e acreditar na mentira. Apostasia. E olha que interessante, quando não se adora ao Criador, inevitavelmente servirá a criatura. Deus criou nós somos criatura, certo? Deus nos criou para glorificar o nome de Deus, para adorar a Deus. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração ao nosso Deus, ao Deus Criador que criou os céus, a terra, o mar e tudo que a gente conhece. Só que olha que interessante essa frase. Quando nós não adoramos ao Criador, inevitavelmente nós serviremos a outra criatura. Quantos aqui gostam de iPhone? Todo ano lança um iPhone novo. Certo? E tem pessoas que adoram e servem Steve Jobs. Por quê? Porque o iPhone foi algo criado pela criatura, certo? E não pelo Criador, que é Deus. E as pessoas adoram Steve Jobs. Não só ele, como outras pessoas. Vamos usar um outro exemplo aqui. Quando não se adora ao Criador, inevitavelmente servirá outra criatura. Pessoas que gastam aí por mês 300, 400, 500 reais com pet, mas não tem coragem de pagar 30 reais num lanche para um morador de rua que está pedindo comida. Não tem coragem de pagar, legal, não sei se ele vai jogar o lanche fora, não sei se ele vai usar droga ou não, beleza. Não quer dar para um morador de rua? Paga 30 reais para uma pessoa que foi num culto de jovens e não tem dinheiro para sair no pós-culto. Então, as pessoas, elas não têm coragem de pagar um lanche de 25, 30 reais para uma pessoa necessitada, mas gastam 300, 400, 500 reais com cachorro, com gato, com pet. Pessoas que adoram a criatura ao invés de adorar ao Criador.
Porque quando nós adoramos ao Criador, quando nós amamos ao Criador, automaticamente nós amamos o nosso próximo. Trocaram a verdade pela mentira. E adoraram e serviram coisas que eu falo, igual celular, iPhone, MacBook, e brigam por causa de coisas materiais, adorando coisas materiais, adorando criaturas, adorando cachorros, adorando pet, nada contra, são seres que são fofos mesmo. Só que, mais importante que isso, um mandamento, a verdade. Deus nos manda amar o nosso próximo como nós mesmos. É mandamento. E muitas vezes nós negamos o mandamento, negamos a verdade. É disso daí que Paulo está falando. Passaram a negar a verdade e acreditar na mentira. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. E quando nós falamos de relações naturais, a gente está falando de relações com o sexo oposto. Mulher com homem, homem com mulher. Isso é relação natural. Só que olha o que Paulo nos diz. Que até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras. Mulheres com mulheres. Mulheres com animais. Já viram isso nos dias de hoje? Ou estou falando alguma mentira? Relações contrárias à natureza. Versículo 26. Olha o que ele diz no versículo 27. Da mesma forma os homens, não só as mulheres não, também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Olha que interessante, nós estamos falando de coisas que aconteceram há 2000 anos atrás. Paulo estava relatando e falando de coisas que estavam acontecendo há 2000 anos atrás. Ele não estava falando das coisas de hoje. Só que olha que interessante. Homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Receberam em si mesmo. Então, pai, em si mesmo, quando fala em si mesmo, doenças mentais. Depressão, que é uma doença mental, é uma doença. Não estou falando que, pelo amor de Deus, não estou falando que depressão é causada por causa do homossexualismo, não é nada disso. Vamos falar de mais coisas aqui. Pessoas que receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Quer ver um outro exemplo? De pessoas que se relacionam entre elas, trejeitos. Quantos aqui não conhecem pessoas que foram libertas do homossexualismo, mas até hoje lutam contra isso? Mas até hoje tem os trejeitos. E até hoje recebem preconceito, muitas vezes dentro da igreja. E por aí a gente vai. Não sou eu que estou dizendo, Paulo que está dizendo. Receberam em si mesmo, quando ele fala isso, ele está falando, receberam em seus corpos, em suas mentes, em suas emoções. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Então a gente está falando de 3 entregas aqui. Lembra que eu disse para vocês? Deus entregou a impureza sexual. A primeira entrega que Deus fez, certo? Da mesma forma, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Primeiro Deus entregou pessoas à impureza sexual, pessoas que começaram a andar de forma nua. Ou seja, a impureza sexual, mostrando o seu corpo. E olha que interessante como só vai piorando. Depois Deus entrega pessoas a paixões vergonhosas. E por último, estamos falando aqui da última entrega.
Deus entrega as pessoas a pensamentos reprováveis. Ao rejeitar Deus nas suas mentes, a mentalidade deles foi rejeitada. Ao rejeitar a verdade de Deus, a sua mentalidade foi rejeitada por Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Com isso, praticam o que não deviam. Aqui o outro ponto, né? Para praticarem o que não deviam. E olha as coisas que eles praticavam. Olha o resultado disso tudo. E é aqui que eu quero que você comece a fazer a sua autocrítica, a sua autoavaliação. Se você se enquadra em alguma coisa aqui, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, de depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque quando você tem a maldade, quando você tem a ganância, quando você é depravado, quando você tem inveja, quando você tem rivalidade dentro da igreja, quando você é bisbilhoteiro, quando você é caluniador, você está dentro da igreja, você se torna inimigo de Deus. Se você pratica essa coisa dentro da igreja, você está sendo inimigo de Deus. Porque você está lutando contra o corpo de Deus, você está causando engano, você está causando intrigas, você está causando calúnia, você está bisbilhotando coisas que não era para você bisbilhotar. E aí você se torna inimigo de Deus. Insolentes. O que significa insolentes? Pessoas que não respeitam ninguém. Pessoas, como que fala? Tem um nome que fala, cara. Deixa eu pesquisar. Desaforadas. Pessoas desaforadas, é exatamente esse termo. Pessoas insolentes, desaforadas dentro da igreja. Ah, mas eu não levo o desaforo para casa. Tudo que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Você está dentro da igreja e você está fazendo isso, você é um insolente. A palavra que está dizendo. A palavra de Deus. Arrogantes. Presunçosos. Olha isso daqui. Inventam maneiras de praticar o mal. Inventam maneiras de caluniar as pessoas. Inventam maneiras de derrubar as pessoas dos seus cargos, das suas funções. Inventam maneiras de tirarem e de causarem situações. Desobedecem aos seus pais. São insensatos. Desleais. São desleais aos seus líderes. São desleais aos seus pastores, são desleais aos seus patrões, são desleais às suas amizades. Quantas pessoas já não foram traídas em amizades? Estou falando de relacionamento, de casamento não, mas que obviamente encaixa aqui também, mas estou falando aqui do nível mais baixo, do nível mais simples. Pessoas que traem amizades. Tá com você hoje e daqui meia hora tá com outra pessoa, tá falando mal de você. Pessoas desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha que interessante, implacáveis. Sabe o que significa implacáveis? Pessoas que não cedem por nada, elas sempre têm razão. Tudo tem que ser só do jeito dela, se não for do jeito dela, ela não faz. São implacáveis. Quem são essas pessoas? As pessoas que Deus entregou aos seus próprios pensamentos. Pessoas que negam a verdade. Pessoas que estão todos os cultos, todos os domingos, todos os sábados, todas as quintas, mas negam a verdade que é pregada no altar. Negam a palavra de Deus, que é a verdade. Não aceitam a palavra de Deus. Esse é o resultado, essas são as atitudes, esses são os frutos dessas pessoas. Por isso eu gostaria que você olhasse para você. Você tem algum fruto, tem alguma coisa aqui que você se enquadra? Peça ajuda para o Espírito Santo nesse momento te mostrar.
Porque se você tem alguma coisa dessas daqui que está encaixando na sua vida, isso quer dizer que em algum momento você está sendo ímpio, você está praticando impiedade e você está praticando injustiça. Ou que você está negando a verdade de Deus. Não é isso que Deus tem para nós. Eu falei que hoje ia ser pauleira, né? E o último versículo para a gente encerrar, graças a Deus, para você parar de apanhar um pouco, também apanhei. Embora eu conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e aqui quando fala morte, não é morte física, não, é morte espiritual. Então, embora conheça um justo decreto de Deus, Deus já decretou de que essas pessoas que praticam tais coisas merecem um inferno, porque é isso que Paulo está querendo dizer, não somente continuam a praticá-las. Olha que coisa terrível. As pessoas sabem que se elas continuarem praticando essas coisas, elas vão para o inferno. Só que elas não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Alguma coisa de muito errada estava acontecendo naquele tempo. Alguma coisa de muito errada às vezes acontece na nossa igreja. Alguma coisa de muito errada às vezes acontece no nosso meio. E se nós não tomarmos cuidados, nós estamos indo a passos largos, caminhando para o inferno. Porque Deus já entregou esse tipo de pessoa, que às vezes somos nós. Deus já entregou esse tipo de pessoa aos seus próprios pensamentos. Por isso que mesmo sabendo que eles vão para o inferno, eles continuam praticando. Mesmo sabendo que vão para o inferno, aprovam também aqueles que praticam. Ah, mas eu não pratico, eu não faço isso, mas está aprovando quem faz. Você não está livre não, querido. Não está livre não, querida. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Essa é só a introdução. É a primeira coisa que Paulo desce a lenha nos Romanos, mas tem mais coisas que nós vamos falar nas próximas aulas. E olha, estamos apenas no primeiro capítulo. Deus tem muito mais para tratar com a gente, para falar com a gente. Por isso eu te encorajo, não perca a próxima aula. Reflita um pouco depois dessa aula de hoje. Eu tenho certeza que é uma aula de confronto, uma aula de exortação, mas uma aula que vai nos trazer de volta para o plano e para o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E não perca essa sequência, que a partir de agora, daqui para frente, é só para trás. Daqui para frente é só paulada, é só pedrada. Mas que se a gente entender o que Deus está tratando nesse meio, nós vamos viver dias melhores, tempo diferente na nossa igreja. Amém? Não perca a próxima aula, te espero. Fique com Deus e até mais.